Nos últimos anos, as inteligências artificiais evoluíram a uma velocidade que ninguém poderia imaginar. E se você acha que isso não tem nada a ver com o seu dia a dia, pense novamente. Desde os jogos eletrônicos até o algoritmo de um streaming, as IAs estão presentes. Você já se perguntou como um jogo consegue criar mundos tão realistas e NPCs que parecem ter vida própria? Ou como as empresas de tecnologia conseguem prever o próximo grande sucesso antes mesmo de ser lançado? A resposta está na inteligência artificial. Em 2022, mais de 2.000 pesquisadores de todo o mundo se reuniram para prever o futuro das inteligências artificiais. Eles já conheciam tecnologias avançadas como o GPT-3 e o GPT-4 da OpenAI, e já estão falando sobre seu próximo lançamento, o GPT-5. Mas a velocidade com que as IAs evoluíram em apenas um ano os surpreendeu. Reduzimos previsões de 48 anos para apenas um. Isso é algo sem precedentes na história da tecnologia, que avança a passos largos. O que antes demoravam anos e até décadas, hoje levam apenas dias. Estamos entrando em território desconhecido, e é exatamente essa velocidade que preocupa. Não podemos mais prever o futuro com a precisão de antes. A singularidade tecnológica está mais próxima do que nunca. A singularidade é o ponto em que as IAs serão capazes de se auto-melhorar sem a intervenção humana. Isso poderia significar um avanço contínuo e incontrolável da tecnologia. Elon Musk, uma das vozes mais influentes na tecnologia, fez um alerta dizendo que a inteligência artificial vai tirar todos os empregos. Então, o que isso significa para o futuro do trabalho? As IAs avançadas podem automatizar quase todas as tarefas que os humanos fazem. O impacto das IAs no mercado de trabalho é um dos maiores desafios que está em pauta. Será que estamos prontos para um futuro onde humanos e máquinas trabalham lado a lado, ou mesmo um futuro onde as máquinas dominam o mercado completamente? Hoje, desligar as IAs não é uma opção. Estamos presos no dilema do prisioneiro. Se os Estados Unidos pararem, a China avançará. Essa questão foi discutida e citada por Alan Nicholas no podcast Sem Groselha. Ele, como um dos maiores entusiastas de inteligência artificial do Brasil, destacou como a competição entre nações impede a interrupção do desenvolvimento tecnológico. Mas por que a China ainda não superou os Estados Unidos? A resposta está em Taiwan, especificamente na empresa TSMC, que detém a tecnologia de chips de 9 nanômetros. Mas o que exatamente são esses chips de 9 nanômetros? Para entender isso, precisamos falar sobre a fabricação de semicondutores. Sua eficiência depende de quantos transistores podem ser colocados em um espaço pequeno. 1 nanômetro é 1/1000º de um metro. Então um chip de 9 nanômetros significa que os transistores dentro dele são extremamente pequenos, permitindo mais transistores em um único chip. Isso resulta em maior poder de processamento e eficiência energética. Os Estados Unidos bloqueiam a venda de tecnologia de ponta para a China, criando uma guerra tecnológica silenciosa. Esta batalha não é apenas por uma ilha, mas pelo controle da tecnologia que moldará o futuro. Com os Estados Unidos bloqueando o acesso da China aos chips mais avançados, a China está desmontando computadores gamers para reaproveitar as GPUs e construir suas próprias soluções de IA. Esta corrida tecnológica é mais intensa do que qualquer outra na história moderna. A Nvidia, conhecida mundialmente por suas placas gráficas usadas por gamers, tornou-se uma gigante no mundo das IAs. Suas GPUs, inicialmente projetadas para jogos, agora são fundamentais para o desenvolvimento de redes neurais complexas. Essas GPUs estão sendo usadas para treinar IAs mais avançadas. Imagine um cenário onde as IAs não apenas jogam contra você, mas aprendem com cada movimento seu, tornando-se adversárias cada vez mais desafiadoras. Esse é o poder das IAs nos games em um futuro próximo, com o avanço rápido das IAs. Mas não é só nos jogos que a inteligência artificial fará a diferença. A capacidade de processamento das GPUs Nvidia está impulsionando avanços em todas as áreas, desde diagnósticos médicos até carros autônomos. Então, por que os Estados Unidos não constroem suas próprias fábricas de chips? Eles estão. Bilhões de dólares estão sendo investidos em uma nova planta no Texas, mas levará anos para alcançar a capacidade de produção da TSMC. E até lá, a batalha tecnológica continua. Enquanto isso, a China está buscando maneiras de superar essas barreiras, reciclando componentes de computadores gamers para suas próprias pesquisas em IA. Essa guerra tecnológica tem implicações enormes. Estamos falando sobre quem dominará a próxima geração de tecnologia global. E isso afeta não apenas a economia e a política mundial, mas também o futuro dos games e da tecnologia que usamos diariamente. A Nvidia, conhecida por suas placas gráficas muito utilizadas por gamers, tornou-se uma gigante no mundo das IAs. Suas GPUs, inicialmente projetadas para jogos, agora são fundamentais para o desenvolvimento de redes neurais complexas, pois as mesmas GPUs que renderizam gráficos incríveis em jogos são usadas para treinar IAs avançadas. De acordo com uma recente matéria do site Tecmundo, durante a Computex 2024, a Nvidia lançou oficialmente o Nvidia Inference Microservices. Este conjunto de ferramentas de IA é projetado para auxiliar empresas de todos os tamanhos a criar aplicativos com inteligência artificial. Utilizando IA generativa, o serviço permite desenvolver ferramentas como chatbots e copilotos em questão de minutos, aumentando a eficiência de qualquer infraestrutura.
As ferramentas de NVIDIA Inference Microservices são pré-construídas com softwares de inferência da própria NVIDIA, incluindo o Triton Inference Server e o TensorRT LLM, e oferecem suporte a modelos abertos e privados, tanto da NVIDIA quanto de outras empresas, como Microsoft, Google e Meta. Este serviço é acessível a desenvolvedores sem taxas iniciais, permitindo um amplo acesso a recursos avançados de IA. Este conjunto de ferramentas de IA é projetado para auxiliar empresas de todos os tamanhos a criar aplicativos com inteligência artificial. De acordo com uma matéria da Tecmundo, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, explicou: toda empresa está procurando uma forma de adicionar a IA generativa em suas operações, mas nem toda companhia tem um time dedicado de pesquisadores voltado para a IA. Integração com plataformas em qualquer lugar, sempre acessível aos desenvolvedores e rodando o tempo todo. O NVIDIA Inference Microservices está ajudando a colocar a IA generativa no alcance de qualquer empresa. Estamos à beira de um futuro onde IAs criam IAs, e chips se tornam cada vez mais poderosos. Mas o que isso significa para a humanidade? Empresas como Tesla e NVIDIA estão liderando essa corrida tecnológica, mas em questão de ética e a regulamentação ainda estão com seus problemas e dúvidas. A União Europeia já está implementando regulamentos rigorosos, mas será isso suficiente? Com o ritmo acelerado dos avanços tecnológicos, as leis e políticas atuais geram dúvidas e muitas vezes ficam para trás, pois não sabem como implementar com o avanço rápido das IAs. As IAs estão se tornando cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Nos games, estamos vendo NPCs mais inteligentes, adversários que aprendem com cada movimento ao controlar o personagem principal do jogo, e mundos virtuais que se adaptam às nossas ações. Essas inovações estão tornando os jogos mais imersivos e desafiadores, elevando a experiência dos gamers a um novo nível. Com todo esse progresso, também surgem desafios significativos. Estima-se que até 2026, aproximadamente 100 milhões de empregos serão substituídos por alguma forma de IA. Imagine isso: um número imenso de pessoas ao redor do mundo, em diversas áreas e setores, sendo substituídas pelas IAs. Profissões que antes eram consideradas seguras e tradicionais estão agora em risco, desde motoristas de caminhão e atendentes de telemarketing, até analistas de dados e mesmo alguns cargos de gerência, e também na área criativa e audiovisual. As IAs são capazes de realizar tarefas repetitivas e analíticas com uma eficiência e precisão que os humanos não podem igualar. Profissões inteiras podem desaparecer, mas novas oportunidades também estão surgindo. A revolução das IAs está criando empregos que nem sequer existiam há alguns anos. Estão começando a surgir desenvolvedores de IA, engenheiros de robótica, especialistas em ética de IA e muitos outros. A questão é: estamos preparados para requalificar nossa força de trabalho e abraçar essas novas oportunidades? O avanço das IAs está acelerado, e aqueles que não se adaptarem podem ficar para trás. Agora queremos ouvir de você. Como você vê o futuro das IAs e quais são suas esperanças e preocupações em relação à inteligência artificial? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, se você não quer ficar para trás e começar a entender e aplicar IA no seu dia a dia, clique no primeiro link da descrição. Até mais!